Meu nome é Ana Lessa, eu sou coordenadora das práticas integrativas e complementares no Hospital Moacir do Carmo. Sou coordenadora também da pós-graduação de acupuntura e da pós-graduação de práticas integrativas e complementares em saúde. Eu tenho quase 30 anos de experiência na área e alguns cursos ministrados com mais de 2.000 pessoas formadas em diversas técnicas, diversas derivações das terapias alternativas, entre elas a própria acupuntura, auriculoterapia, massoterapia, conindu, ventosoterapia, também ozonioterapia em pontos de acupuntura, é um diferencial, essa técnica foi criada por mim, e alguns outros cursos. Além disso, eu dou aula também de astrologia. Eu estou vice-diretora do Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro. Então, isso é um pouquinho da pessoa, da orientadora, da coach, da motivadora, Ana Lessa. Queria pedir também para vocês assinar, destacar o sininho para que todas as aulas que eu venha colocar, vocês possam assistir. Ativar o sininho. Então, vamos lá. Eu vou começar pelas perguntas que eu fiz em sala de aula, na última aula de auriculoterapia. Qual o ponto mais analgésico da auriculoterapia? Então, gente, a resposta correta é o Xeimen. O Xeimen, ele promove uma abertura quando você coloca o ponto Xeimen na aurícula, que você pressiona, é como se ele preparasse o corpo para receber a mente, toda a estrutura para receber todos os outros pontos. Então, o Xeimen, ele tem uma abertura energética para receber os outros pontos. Então, assim, se eu não começar com ele, não vai acontecer nada, vai estar errado. Bom, eu aprendi e eu propago isso, que é sempre bom você começar abrindo com o Xeimen. Ele já vai acalmando a pessoa, às vezes o paciente chega ansioso, nervoso, e fala. Quando você coloca o Xeimen, ele já começa a agir imediatamente. A segunda pergunta foi, o que seria a mesma resposta, qual o primeiro ponto a usar no atendimento de auriculoterapia pela MTC? E se ele é o ponto mais analgésico e se ele prepara para os outros pontos, então o primeiro ponto a usar é ele. Teve muita gente que errou, tá, gente? Poucas pessoas. Numa turma de 30, quase 40 alunos, 4 pessoas tiraram 10. 4 pessoas conseguiram fixar bem, entender bem, e algumas pessoas tiraram 8, mas a grande maioria tirou uma nota razoável. Também vocês não sabiam, né, que iria ter prova, mas agora vocês já sabem que toda aula, ao final, tem uma provinha, por isso eu peço para prestar bem atenção. A terceira pergunta foi: quais os 2 pontos principais para tratamento de impotência sexual? Rim e fígado. Professora, mas eu posso usar outros pontos? Pode e deve. Porém, esses 2 pontos que fazem parte da raiz desse distúrbio precisam ser inseridos. Tratar a impotência sem o rim, que guarda a essência, que traz a vitalidade, que promove a vitalidade, é como se não tratasse. E o fígado é ele que mantém o fluxo suave de emoções, é ele que distribui o sangue para os órgãos sexuais.
internos e externos. Então, é de vital importância que esses dois pontos sejam utilizados. Quais os pontos do triângulo cibernético? Mostrei lá, né, esse triângulo. Ele é composto do Shemin, do rim e do sistema nervoso vegetativo. Gente, essa tríade de pontos, o rim, ele trata a raiz, a essência, os ossos, trata tudo que vem em você desde antes do nascimento. Ele guarda a essência pré-celestial e pós-celestial, isso pela medicina tradicional chinesa. O sistema nervoso central é o Shemin, é aquele ponto que é o mais analgésico, que acalma a mente e que faz toda essa recepção dos outros pontos. E o sistema neurovegetativo, ele trabalha, entre outras coisas, toda a estrutura dos músculos lisos, ele tem a ver com o relaxamento da respiração, quando a pessoa está ansiosa, quando a pessoa está agitada. Então, você colocando esses 3 pontos, você já vai perceber uma melhora incrível na pessoa. Então, eu peço que vocês, ao iniciar o tratamento, que privilegiem esses 3 pontos. Agora nós entramos aqui nas emoções, eu espero que vocês aproveitem bastante, é uma aula bem curtinha, mas extremamente necessária para que vocês entendam por que a medicina tradicional chinesa, a auriculoterapia, através da medicina tradicional chinesa, eu falo isso porque tem outras auriculoterapia, tem auriculoterapia que dá ênfase à parte neurofisiológica, que dá ênfase à parte reflexa, e a nossa, que é da medicina tradicional chinesa, ela privilegia os órgãos, as emoções, os zangfus, os órgãos e vísceras, e yin e yang, meridianos, tudo isso nós vamos ver mais à frente. Então, vamos lá. Cada órgão do sistema Zang-Fu, onde Zang é órgão e Fu é víscera, cada órgão está ligado a um elemento. Então, o elemento fogo, ele vai ter um órgão e uma víscera. Significa que quando uma pessoa tem alguma deficiência de um determinado elemento, se ela tiver muita ênfase, você pode tratar o órgão ou a víscera para ter um respaldo de um tratamento eficaz. Então, o Zang-Fu, ele é responsável por armazenar e controlar uma determinada emoção. Cada um deles, a raiva, a euforia, a preocupação, a tristeza e o medo, são emoções cíclicas que servem para a manutenção de todo o nosso sistema, sistema músculo-esquelético, sistema respiratório, sistema endócrino, todos os sistemas que o nosso corpo compõe, ele está interligado às emoções. E junto com isso eu poderia falar que, por exemplo, o sistema respiratório está ligado ao pulmão. Olha só que bacana. Então, se uma pessoa chega com uma falta de ar, com uma dispneia, você vai ter uma emoção ligada a essa dispneia. E essa emoção é a tristeza. E você vai observar vários outros sinais e sintomas. Por exemplo, uma pessoa que chega acometida de dispneia e que está acometido o pulmão e intestino grosso, que é o órgão ligado, o órgão é o pulmão e a víscera é o intestino grosso, eles estão ligados a essa emoção de tristeza.
Então, essa manutenção do sistema, ele serve para tratar e fazer esse planejamento e ajuda para que vocês tenham uma reflexão e possa estar traçando os melhores pontos para fazer já o protocolo de tratamento. A prevalência de algumas emoções, quando algumas emoções persistem, elas dão origem, elas são um motivo de determinadas patologias. Então, pode ser considerado desequilíbrio dos órgãos diversas emoções. Por exemplo, a raiva, ela vem do elemento madeira e ela vai atacar diretamente o fígado e a víscera dele, que é a vesícula. Então, essas diversas emoções, elas podem gerar um desequilíbrio da mente. Mente, em chinês, se chama Shen. Da mente, você produzindo um distúrbio na mente, você, consequentemente, está levando isso para o seu corpo, porque é sabido que a mente controla tudo, né, gente? Controla ou descontrola, voltando aqui um pouquinho, o elemento fogo, ele abriga a emoção de euforia e abriga o coração e o intestino delgado. O coração é o órgão, o intestino delgado é a sua víscera. A terra está ligada à preocupação e ao excesso de pensamento obsessivo. E os órgãos, o órgão da terra é o baço pâncreas e a víscera é o estômago. A tristeza está ligada ao pulmão e o pulmão abriga o intestino grosso e o pulmão está ligado ao metal, elemento metal, que abriga o intestino grosso e o pulmão. A emoção é tristeza. Medo está ligado ao órgão rim e à víscera bexiga. E o elemento desse sistema é a água. Então, rim e bexiga pertencem ao elemento água. E aí, ao longo das aulas, vocês verão quais os tipos de distúrbios, quais os tipos de patologias estarão ligados a cada elemento e a cada emoção. A madeira, a madeira abriga o fígado e a vesícula. E a emoção da madeira é a raiva, ou seja, a emoção do fígado é a raiva, a emoção da vesícula é a raiva e um pouquinho de insatisfação. Quando você está insatisfeito, você fica com raiva. Tecidos, os tecidos também têm essa ligação. Tecidos, os tendões, vasos, músculos, tecidos conjuntivos, peles e ossos, são tecidos sobre responsabilidade do sistema Zhang-Fu. Então, Zhang é órgãos e Fu, vísceras. Órgão é tudo aquilo que é maciço e vísceras é tudo aquilo que é oco. Então, podemos dar um exemplo do rim e da bexiga. Rim é um Zhang, rim é maciço, Fu é uma víscera, é oco, então o Fu tem um buraco, Zhang, Fu, órgãos e vísceras. Eles fazem parte da estrutura externa do corpo, com exceção dos ossos, e na sua integridade depende do bom funcionamento do Zhang Fu, assim como do fluxo, do livre fluxo de Qi e Xue. Então, gente, os tecidos, eles são responsáveis por todas essas estruturas internas, menos pelos ossos,
e eles precisam, para estar nutridos, eles precisam que esse fluxo suave de emoções esteja bem, para o sangue também circular livremente e haver harmonia. A medicina tradicional chinesa, ela trabalha sempre com muita harmonia. Então, voltando ao mesmo princípio dos elementos: fogo, terra, metal, água e madeira. O fogo está ligado aos vasos sanguíneos, e o órgão é o coração, o órgão, o sangue é coração. A terra está ligada ao tecido conjuntivo, então todas aquelas doenças que estiverem ligadas ao tecido conjuntivo, você tem que tratar pontos da terra, que vai ser baço, pâncreas. Dos vasos sanguíneos, você tem que tratar coração e intestino delgado. Da pele, que está ligada ao pulmão, tudo que diz respeito à pele fala de tristeza, fala de pulmão, fala do elemento metal. Tem tristeza, tem erupção de pele, tem espinha, tem psoríase, tem coceira, tudo isso ligado à pele. Ossos, ou tudo aquilo que é duro no nosso corpo, está ligado ao rim. O elemento é a água, e a víscera que complementa o órgão é a bexiga. Então, tem um distúrbio nesse elemento, essas patologias precisarão ser bem avaliadas e vocês precisarão usar esses pontos de órgãos e vísceras referente a esse tipo de patologia ou de emoção. A emoção do pulmão, do metal, é tristeza, a emoção da água é medo, então rim e bexiga está ligada ao medo. Bexiga está até ligado também ao apego não, ao ciúme. A terra, o estômago e o baço pâncreas, que estão ligados ao apego. E o fogo, que diz respeito ao coração, está ligado à ansiedade e à euforia. E a madeira, que comanda os músculos e tendões, que é de responsabilidade do fígado, músculos e tendões, também abriga a vesícula, que está ligado à insatisfação. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Semana que vem tem mais. E fique de olho, ative o sininho e inscreva-se no canal para que nós possamos ter lives. Quanto mais gente inscrita no canal, mais ele cresce, mais conteúdo a gente vai estar trazendo para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e siga também o Instagram analessa.mtc de medicina tradicional. analessa.astrologia.mtc, MTC de medicina tradicional chinesa. Um grande beijo.